Esse aqui é o reverendo Epifânio, ele é pastor na igreja de Curicica e presidente do nosso presbitério. Como os irmãos sabem, o presbitério é uma junção de algumas igrejas de uma determinada região. O pastor Epifânio vai poder falar mais depois, se ele quiser, tiver vontade. Ele está com a esposa dele aqui, a Fabiola. Deus abençoe a sua vida. Vocês são muito bem-vindos aqui. Obrigado pelo convite. A aguinha aqui para o senhor. Muito obrigado, reverendo. Deus abençoe. Viu? Muito bom dia, igreja. Gostaria de um bom dia mais forte. Um bom dia, igreja. Muito obrigado. É sempre bom ter um bom dia aquecedor desse, porque quando a gente olha em volta e o reverendo falou assim, essa aqui eu já conheço, essa aqui eu não conheço, e a maioria de vocês eu não conheço. Então, aquelas pessoas assim, quando você olha em volta, nossa, quanta gente que eu não sei quem é. Isso em qualquer lugar, em qualquer ambiente, ele causa para nós uma estranheza, um desconforto, porque é muito bom a gente olhar em volta e olhar pessoas que nós conhecemos de alguma maneira. Mas nós temos um vínculo, né? Um vínculo muito importante, um vínculo que é Jesus Cristo. E então a gente pode sair dessa fase do desconhecimento total para saber, olha, aquele ali eu não conheço, mas temos algo em comum, Cristo Jesus. Eu trago um abraço da Igreja Presbiteriana de Curicica, não é tão longe assim daqui, e eu já estou sendo abençoado só com essa formatura infantil, viu, reverendo? Eu fiquei muito feliz ver isso e ver como a igreja trata e fica feliz, com aplausos, com alegria, do crescimento desses pequeninos, adolescentes. Eu posso dizer para vocês que essa minha alegria e felicidade, ela tem muito a ver com o texto que eu trouxe para falar hoje, porque a gente fica feliz com o crescimento dos pequenos, com o crescimento, as bênçãos, como a coisa... E talvez a gente negligencie alguma coisa do nosso crescimento. Ou seja, nossa expectativa nos pequeninos é muito grande, queremos que eles cresçam, e a gente, às vezes, quando vai subindo um pouco mais, crescendo um pouco mais, a gente tem uma certa negligência em alguns aspectos. E eu vou falar de alguma coisa que parece ser muito óbvia, muito simples, mas talvez, e eu acredito nisso, que o texto bíblico nos oferece informações, textos de profundidade, tanto quanto uma cebola. Você olha a primeira vez, você lê, não entendi o que quis dizer, mas quando você vai descascando, você vai tirando as outras lâminas da cebola, você vai se aprofundando um pouco mais. Eu queria dividir com vocês um texto sobre esse tipo de crescimento que Jesus nos ofereceu, que vai parecer num primeiro momento simples, mas eu queria dividir o que está no texto e eu espero que Deus visite o seu coração, que está lá no Evangelho segundo João, João 15, 13 a 17. Eu não sei se transmite aqui, não. João 15, 13 a 17. Enquanto você procura, eu vou orar contigo para que o Senhor venha fazer contigo o que já fez no momento que eu estava pensando nesse texto. Senhor Deus e Pai, a palavra do Senhor está diante de nossos olhos, precisamos da Tua presença, do Teu Espírito Santo, a fim de que tudo quanto te convém participar e dividir com os Teus servos nesta manhã, Pai, seja liberado, Pai, seja instruído para o crescimento do Teu povo aqui. Assim te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então lá o texto vai falar de algo, me desculpem de vez em quando beber água, mas eu tenho uma certa alergia ao ar-condicionado, então seca a minha garganta. Vamos em frente. João 15, de 13 a 17. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, ou servos em algumas versões, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora, vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse.
vocês não me escolheram, eu os escolhi, e eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Até aí. O Evangelho de João é um passeio, é como se você estivesse caminhando com Cristo numa jornada qualquer. Vamos fazer uma trilha. E ali ele vai conversando com você, falando sobre coisas do reino. Esse Evangelho tem essa cara. E se vocês entenderam, o que eu vou falar para você de tão óbvio assim, mas que o texto nos oferece informações que para mim entendo ser relevantes para o nosso crescimento, tanto quanto investimos nas crianças, é sobre amizade. Mas não é a amizade corriqueira, é a amizade sob o ponto de vista de Cristo. O que Cristo entende como amizade. E por que isso é importante? Se você acompanha o texto, você repara que a relevância, a importância que ele está tratando esse tema com os seus. E é Cristo falando sobre um tema que talvez você diga, eu já sei tudo sobre isso. O que há para aprender ou entender a respeito da amizade? Se a gente conseguir entender esse modelo que ele coloca de amizade, provavelmente você vai sair daqui com alguns referenciais, assim acredito, que podem nortear a melhor forma de estruturar a amizade na relação com o irmão e na relação com Deus. E para começar, eu estou falando de amizade porque o tema da nossa igreja esse ano é exatamente esse, é amizade. E eu fiz uma provocação, conversando com a igreja lá, e eu fiz assim, a provocação é a seguinte, amizade verdadeira é fácil de encontrar? Você não precisa se movimentar não, mas movimentando com a cabeça assim, você já vai me dar uma resposta. Amizade verdadeira é fácil de encontrar? Não, né? Amizade verdadeira é difícil de encontrar? Alguns movimentam que sim. A questão é que a amizade, ela não é fácil nem difícil de encontrar. Ela é impossível de encontrar. A amizade verdadeira é difícil de encontrar, porque nós, muitas vezes, no intuito natural, nos nossos pensamentos naturais, a gente pensa que a gente vai encontrar amizade, esquece que ela precisa ser cultivada, construída, estruturada, e por uma série de situações nossas, do nosso dia a dia, de talvez até não crer que é possível ter amizades verdadeiras, reais, legítimas, nós muitas vezes vamos nos afastando uns dos outros e permanecemos talvez com vínculos tão somente no Cristo Jesus e não fazemos um pouco mais daquilo que ele mesmo nos orienta nesse texto, se você já o leu. A gente precisa aprender que esse construto, o próprio Cristo Jesus aqui, mostra que exige tempo, disposição, interesse mútuo, e aí você pode utilizar uma série de coisas que você já conhece, mas a verdade é que por uma série de, muitas vezes, frustrações em relacionamentos de amizade, e estou falando para cristãos dentro da igreja, a gente tem dificuldade de capitalizar a maneira certa de conduzir essa história de tal forma que eu construo essa amizade legítima, verdadeira, que o próprio Cristo nos diz aqui. Não aquela do like, do ambiente de internet, onde você parece que você é próximo de alguém, mas a verdade é que aquilo não existe. Nós precisamos nos lembrar muito disso, que aquele ambiente virtual, ele não existe, ele passa a existir. A amizade verdadeira só passa a existir quando eu olho no olho do outro e algumas coisas acontecem. A primeira coisa que eu queria
chamar a atenção para vocês o que o próprio Cristo fala aqui, para a gente começar a aprender com o texto. O texto vai lá dizendo no versículo 15: já não chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vós são chamados de meus amigos, pois eu lhe disse tudo que meu pai disse. A primeira coisa que a gente precisa aprender é que a amizade ela é construída gradativamente. Cristo Jesus os chamava de servos e agora os chama de amigos. Há uma transição aí. Há uma transição entre um primeiro encontro, há uma transição, um viver junto, o conviver, o entender, o olhar nos olhos, o dividir. Nós, muitas vezes, e até hoje, parece que queremos as coisas como são pílulas, né? Tudo prontinho, tudo elaborado. E não é possível construir uma relação de amizade legítima, verdadeira, se ela não vem numa transição. E essa transição que Jesus Cristo faz mostrar é uma transição de tempo de amadurecimento mútuo. A relação que aconteceu quando ele chamou os apóstolos e deixou-os ali, ele estava ali convivendo com eles. Jesus Cristo certamente sabia muito a respeito deles, como eles eram, pelas falas de Jesus a respeito de Pedro, a respeito de Judas. Isso acontecia pelo lado de Jesus, mas pelo lado deles era preciso ter um aprimoramento, um desenvolvimento. E ele, então, vocês poderiam pensar, se Jesus já conhecia esses homens tão bem no momento do início do seu ministério, por que não são amigos desde o início? Porque é pedagógico. Tudo que Cristo faz, como ele faz, por que ele faz, há sempre uma pedagogia inserida para que eu e você estivéssemos aprendendo a respeito disso. E a gente precisa compreender que esse trato do tempo todo não é à toa, e é alguma coisa importante na questão do servo. E ele fala que o servo simplesmente obedece, é isso que o texto nos oferece. E isso é coisa muito importante para você construir uma amizade verdadeira. Uma construção de uma amizade verdadeira, ela passa por um momento de você ser servo. Isso é importante. Eu vi aqui, cheguei à igreja, quantas pessoas estão servindo a igreja, cada um em cada lugar, professoras, diáconos, enfim, pessoal do louvor. Esse tipo de atitude que nós fazemos na igreja, esse tipo de coisa que estamos tentando servir, nos colocar diante do outro, muitas vezes a gente faz para a igreja como que cumprindo determinados papéis, mas nos esquecemos que na relação com o outro, independente da igreja, que parece que é uma coisa fora, é uma instituição, mas na relação com o outro, a gente precisa humildemente nos colocar na posição de servo. Sabe por quê? É nessa posição que eu vou identificar se aquele outro me quer como escravo ou me quer como amigo. Entenderam? Neste lugar de se colocar como servo, eu começo a perceber se aquele outro me quer como amigo ou só quer me utilizar, como lamentavelmente muitos o fazem fora da igreja e muitas vezes dentro da igreja. Este lugar não é para você ser ou se colocar como alguém que se diminui como um serviçal, nada contra o serviçal, mas entenda a posição, alguém que se diminui e se nega. Pelo contrário, é alguém que se coloca, sabe quem é, sabe que sou cristão, como eu disse aqui no início, mas eu quero me colocar nesse lugar, porque eu quero construir amizade com alguém. Eu preciso saber se esse alguém me ama a ponto de não olhar para mim como alguém que será descartado amanhã. É isso que Cristo está dizendo aqui. Eu agora vejo você como amigos, porque vocês eram servos, e agora nós estamos num outro lugar. Quando a gente não consegue se colocar nessa condição de lugar, de servo, nas relações com o outro, tirando a instituição, nem nada, dificilmente eu vou identificar no outro um lugar do coração dele
na construção de uma amizade verdadeira. Nós precisamos aprender isso porque as frustrações do dia a dia, os usos que fazem, lamentavelmente, pessoa a pessoa, e lamentavelmente no âmbito de igrejas, seja elas quais forem, nos colocam em lugares que você está muito mais desconfiando do outro, com o pé atrás no outro, porque você não entendeu e partiu do pressuposto, como eu falei aqui no início, temos em comum Cristo, temos em comum alguém que nos une e nos anela. Precisamos desenvolver algo mais do que precisamos. Neste texto, se você não percebeu, é uma ordem. Nós vamos chegar lá. Então, esse é o primeiro momento. Essa transformação precisa ser gradativa. É a melhor maneira de se relacionar com o outro. É encontrar amizade verdadeira num processo gradativo, que vai ganhando espaço de tempos em tempos, no momento que você se faz servo do outro e o outro também faz. São sinais claros de um construto que vai te levar a relações mais sólidas. Nós vemos as crianças e aplaudimos as crianças no seu desenvolvimento. Precisamos desenvolver nós isso também, para que quando desenvolvido isso, nós, bem claros para nós, eles aprendam, porque não há criança que aprenda nada se não for ensinada de uma maneira muito clara. E olhem, principalmente os professores, o subjetivo muitas vezes fala mais alto do que o ensinamento formal. A matemática das coisas, 2 mais 2 é 4. O subjetivo. A gente estava aqui agora, uma criança chegou e fez uma pergunta totalmente complexa para nós aqui, para mim e para o pastor, rapidamente. O subjetivo fala. O que vocês falam subjetivamente vai criar vínculos maiores. Mas enquanto eu ficar numa relação onde eu sou membro da igreja, sou ligado por Cristo e não procuro desenvolver esta amizade em Cristo, não a que o mundo oferece, isso aqui, como um mandamento que eles disse aqui, eu estarei muito distante do que Cristo está propondo para as nossas relações. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Esse modelo de transição, onde eu começo como escravo, no bom sentido, valorizando quem eu sou, mas ainda me subordinando na relação para se entender o quanto ela pode crescer na amizade verdadeira, tão difícil de encontrar nesses dias. O segundo ponto está no versículo 13. Não existe amor maior do que dar a vida para os seus amigos. Nesse ponto, ele fala a respeito de si mesmo, algo que ia acontecer no futuro, Jesus Cristo. Jesus Cristo precisava dar o necessário, e o necessário era a própria vida. Esse é o grande aprendizado para nós também. Nessas relações, nesses encontros, onde eu estou tentando ou buscando ou me orientando para ter amizades verdadeiras, principalmente em ambientes assim muito grandes, como essa igreja, ambientes pequenos, as coisas parecem que fluem de uma maneira melhor, talvez até por conta da proximidade entre as pessoas, se conhecem em casa, tudo. Mas aqui a distância é naturalmente maior, então a gente precisa desenvolver métodos. E a coisa da amizade, ela dar exatamente, entregar o que é necessário, é algo que precisa ser aprendido, porque muitas vezes nós, nas nossas relações de amizade, já ouvi isso muito, você provavelmente também, você diz assim, poxa, me entreguei naquele relacionamento, naquela amizade, ou no relacionamento, dei tudo de mim. Existem até músicas que falam disso, né? Flor de Lis é uma delas. E aí a gente se frustra, porque parece que a gente entregou demais e recebeu de menos. A gente precisa entender que nessas relações de amizade, as entregas precisam ser gradativas. Por isso o tempo de amadurecimento, o tempo de união, o tempo onde eu entrego. Jesus Cristo lá dizia assim, no mesmo Evangelho, João 16, de 12 a 13, ele dizia o seguinte: ainda tenho muitas coisas para
dizer a vocês, mas agora eu não sei que vocês não podem suportar. Porém, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Cristo está dizendo o seguinte: nessa nossa relação existem coisas que não adianta agora, não dá agora. Então, nas relações, a melhor construção de relação de amizade contínua, concreta, verdadeira e legítima, para você olhar em volta e dizer: eu tenho esse amigo aqui, ele não é só cristão, ele não é só da minha igreja, ele não é só isso, ele é meu amigo mesmo. Eu entendo como verdade isso, e isso não é unilateral, porque muitas vezes é. Muitas vezes você aponta para o outro e é uma deficiência tua de olhar e olhar: ele é meu amigo. Ele não é teu amigo, ele está te usando. Então é possível e é preciso que nós construamos as nossas amizades sobre a ponto de vista de Cristo e não os ossos, porque quando isso acontece, eu vou ter frustrações e eu não vou consolidar aquilo que Jesus pede nesse próprio texto. Dar as coisas no tempo certo, na hora certa, é muito importante. Eu vou contar uma história que vai fazer um paralelo interessante, eu imagino. Quando eu namorava minha esposa, a gente estava no início do namoro, e eu fui para a Barra, e lógico, como todo garoto de 20 anos de idade, você acha que é o super-homem. E aí eu entrei na Praia da Barra e vou mostrar para ela o quanto eu sou muito bom com esse negócio de onda e tudo. E entrei 7 horas da manhã na Praia da Barra, só tínhamos eu, ela, a irmã dela e o namorado. Coisas de adolescente, ou sei lá. Enfim, obviamente o mar estava revolto e o mar me levou para muito longe. E eu não conseguia, com toda a energia que eu tinha dos 20 anos de idade, não conseguia voltar. E chegou em algum momento, eu estava tão distante e a praia vazia, eu falei: gritar eu vou gastar mais energia, não vai dar. Então comecei a fazer esse sinal aqui assim, né? Mostrando que estava ruim, para ela que pudesse me ver. Eu já estava muito distante. E ela parou, olhou, né? Depois ela me conta isso. Olha só, chamou a irmã. Ele me ama mesmo, só estava mandando um coraçãozinho para mim. Não, ele está se afogando. Chama o salva-vida. Graças a Deus que ela não enxergava, mas a irmã enxergava o que eu estava fazendo. De repente chega o salva-vida, olha para nós e diz: agora eu vou sair, né? Já tinha bebido água, mas ainda estava conseguindo enxergar as coisas. E o salva-vida não veio. O salva-vida não entrou. A coisa estava tão complicada, eu disse: não deu certo. Agora eu vou mesmo, porque se ele não entrou é porque o mar está muito revolto. Resumo da ópera: eu cheguei, tomei aquele caixote, na minha época era caixote, não sei qual é o nome hoje. Cheguei na praia, caí ali, e eu fiquei muito revoltado com o salva-vida. Né? Ou seja, eu estava cuspindo areia, cuspindo água, mas também a última coisa que eu queria ver era o salva-vida. E ele disse: eu não podia entrar. Do jeito que você estava, do jeito que o mar estava, eu não podia empregar os meus conhecimentos, e você é maior do que eu. Ele era bem pequenininho. Eu ia morrer com você. O aprendizado que a gente tem nessa relação de amizade, de entregar as coisas, é esse. Muitas vezes você tem competências, você tem conhecimentos, mas você precisa de um tempo para que as coisas se ajustem entre um e o outro, na relação com o outro, a tal ponto de você poder dar e empregar coisas na vida para o crescimento dos dois, da amizade verdadeira. É isso que Cristo veio dizer para a gente. E quando a gente não aprende isso, a gente se frustra. Ou então morre junto. Se fosse salva-vidas, entrar comigo e morre junto na relação. E não é isso que Cristo quer. E esse é o segundo ponto, para que a gente tenha relações duradouras e frustradas. E a última coisa que a gente precisa aprender nesse texto, entender que ele diz lá no versículo 14: vocês serão, isso é importante, vocês saírem daqui com isso na mente. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Veja, vocês serão meus amigos condicionalmente se fizerem o que eu ordeno. E no final ele diz: este é o meu mandamento, amem uns aos outros. Portanto, a coisa que a gente precisa aprender é que a amizade com Deus tem um mandamento, e a ordem da relação com Ele tem a ver na sua relação com o outro. Agora a amizade com Cristo, então, passa a não ser mais uma possibilidade, é uma ordenança.
dita por ele. Reparem que Jesus, ele tinha tanta confiança, obviamente era Deus, nesse tipo de relação, que ele, na relação de amizade com ele sai de cena. Ele não fica mais. Não é ele mais. A cena agora é entre vocês. Entre vocês, se vocês querem ser amigos dele, vocês se amem. Vocês sejam seus amigos. Vejam quando a criança é novinha, quem tem contato, na minha família tem a época da coelhagem, né? Criança nasce aberta, aí vai nascendo uma atrás da outra, eu não sei como é que você. Então você fica vendo os vários estágios da criança. Então tem um determinado estágio, quando ela está maiorzinha, já está falante, então ela vai e conversa com o coleguinha, tem que fazer isso. Aí o coleguinha não faz. Aí ela diz, se você não fizer, não sou mais teu amigo. Já ouviram isso de criança? Ou seja, condiciona a fazer algo e é teu amigo. Parece que nós levamos isso para a fase adulta, mesmo sem falar de novo. Mas o que Cristo aqui está dizendo é outra coisa. Você quer ser meu amigo? Se relaciona bem com ele. Isso tem sentido para mim. Cristo sabia que nossa humanidade nos impede de ter uma relação de amizade com ele. Isso tem a ver com a nossa humanidade. Se ele estivesse aqui hoje, ele seria uma pessoa muito badalada, certo? Seria um grande... todo mundo está seguindo ele. Vocês acham que seria fácil ter uma amizade com Cristo se ele estivesse vivo aqui hoje? Muito difícil. Ele deu uma ordenança maravilhosa, aonde a amizade com ele se concretiza através da amizade verdadeira com o outro que está ao meu lado. Quando isso não acontece, eu estou rompendo esse mandamentozinho que ele deu aqui. Por que isso? Porque a gente esquece, e aqui tem uns visitantes, né? Em algum momento da nossa vida, nós fomos convidados a conhecer Jesus Cristo por amigos dele. Pensam nisso. Nós fomos convidados a conhecer Cristo por amigos dele. Então foi através dessa costura que ele quis mostrar para nós a importância desse relacionamento entre o outro. E é não só por conta da reconciliação com Cristo, mas principalmente porque, se nós pensarmos para além do texto, olhando o que acontece hoje em toda a sociedade, no mundo, não estabelecer relações de amizade, talvez, nesse sentido, amizade de amor cristão, relacionamento com Cristo, seja a raiz de todos os males. Dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas talvez seja essa também, porque eu tenho divisão aonde não deveria ter. Eu não tenho uma relação mais profunda de amizades reais, pautadas na visão de Cristo, aonde eu deveria ter. Eu só sou um membro da igreja, eu só sou um membro daquela instituição, eu povoo e faço e tenho atitudes com aquele irmão porque eu estou cumprindo o meu papel social, mas isso não foi desenvolvido por mim num ponto de eu entender o seguinte: eu quero desenvolver amizade com esse meu irmão. Nós sabemos o quanto é difícil, somos pessoas difíceis, temos as fáceis, as medianas e as muito difíceis. A questão é só que eu preciso aprender a desenvolver relações assim, que quando eu, mesmo as difíceis, quando eu me coloco no papel de servir, de servo, sem me diminuir, eu começo a demonstrar o que Cristo quer e quis constituir na minha relação. As coisas são diferentes, a vida passa a ser diferente. Eu cumpro esse mandamento de amizade. E veja, ele condiciona a amizade com ele na amizade com o outro. Isso é muito diferente da relação que nós temos fora do ambiente cristão.
Eu queria que você saísse daqui sabendo que toda essa caracterização é uma coisa desafiadora para nós. Desafiadora porque nós temos frustrações em relacionamento. Nós cremos em Deus, mas desconfiamos do outro. Entendemos que as coisas são assim. Não, Epifânio, aqui as coisas não fluem assim. Amizades verdadeiras têm consistência de longo prazo. E nós precisamos atribuir essa consistência porque nós queremos que muitos outros amigos de Cristo falem com essas crianças, falem com esse bairro, falem com essa nação, porque são meus amigos mesmo, constituídos através de amizade verdadeira. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, temos diante de nós um grande desafio. O desafio de entender a amizade segundo os teus olhos. O desafio de nos estruturarmos e olharmos para a gente de maneira integral, íntegra, não nos diminuindo, mas nos esforçando para sermos servos, para algum dia alcançar na relação contigo a relação de amizade, na relação com o outro uma relação de amizade, e entender que as nossas trocas, a troca de compreensão, o relacionamento, maturidade, ela é mútua e demora um tempo. O tempo que tu teve com teus servos aqui na terra, a ponto de chegar e ser chamados de amigos. Queremos ter esse tempo, queremos ter esse desejo de construir o teu mandamento, Pai. O teu mandamento onde nós somos teus amigos, porque somos amigos do outro. Pai Celestial, nos dá essa clareza para sairmos dos nossos lugares, dos nossos pensamentos, dos nossos afazeres e começarmos gradativamente a construir amizades verdadeiras, reais, em Cristo Jesus. Assim te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.